Oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Clube do Livro da Alcaçuz. Essa é a Luísa Musnick, poeta, mestre em letras, carioca, nascida em 1991. Sim. Que jovem, gente. Ela tem alguns livros, o Lágrimas Não Caem no Espaço, que é de 2018. Depois, Tudo Coisa da Nossa Cabeça, 2021. E o mais recente deles, Todo o Resto é Muito Cedo, de 2024, lançado pela Bazar do Tempo. E também tem algumas Plaquetes. plaquetes. Esse aqui, quando a filha dela nasceu. Tenho do filho também, que não tem aqui fisicamente, mas digitalmente eu tenho. E tenho para quando faltarem palavras. Bom, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Feliz de estar aqui conversando com vocês. Estava pensando aqui. Quando a gente fala de poesia, muita gente acha que poesia é algo mais difícil ou para poucas pessoas. E você tem um jeito muito próximo de fazer poesia, né? Muito cotidiano. É pensado isso? Curioso, porque quando eu comecei a ler poesia contemporânea brasileira, eu falei, caramba, eu posso fazer isso? Né? Eu achava que poesia era só rimas e formas fixas. Eu não sabia que a poesia poderia ser sobre o trajeto no ônibus, né? Que é o livro da Bruna Beber. Da Bruna Beber, não, da Bruna Metrano, A Gravidez e a Cabeça. Então, são coisas cotidianas que eu não sabia que podiam entrar na poesia de uma forma muito coloquial, muito simples, assim. Então, quando eu descobri isso, virou uma chave para mim, porque na escola a gente não aprende esse tipo de coisa, né? A gente aprende o Olavo Bilac, né? Quando muito um Drummond, João Cabral. Então, quando eu descobri a poesia contemporânea, eu falei, caramba, eu posso fazer isso. E aí também depois fui descobrir os marginais, Ana Cristina César, Leminski, Chico Alvim, que são referências para mim. Então, eu acho que tem um preconceito da poesia, porque as pessoas acham que não, é muito difícil para mim, eu não vou entender nada, vai ser chato. E aí, quando elas descobrem que a poesia pode ser legal, pode ser, né, em formato de lista, ou pode ser uma coisa que fala com eles, né, que retrata o dia a dia deles, do jovem, aí as pessoas começam a encarar com menos preconceito, eu acho. Assim. Então, Sim. eu acredito numa poesia que conversa com vários públicos. Assim. E você foi uma leitora de poesia desde pequena? Fui uma leitora de romances, de aventuras e tal, adorava Harry Potter, adorava, enfim, Agatha Christie, aventuras, mas poesia eu cheguei um pouco mais tarde, assim, porque eu gostava de ler na escola e tal, mas não tinha essa identificação imediata que eu tive depois com os marginais, e aí voltei e fui ler Drummond e João Cabral com uma outra bagagem e realmente foi incrível. Então, tem uma questão das escolas poderiam dar os clássicos junto com os contemporâneos para que você entenda que, né, que a poesia pode ser isso, pode ser aquilo, né, pode ser mais rígido, pode ser mais flexível, assim. Então, acho que seria legal fazer dessa forma. Ela falou das listas, eu vou ler umas listas aqui só para vocês entenderem, mas palavras para nomear um esmalte: Azucrination, hahaha, Marshmallow de alfazema, Rainha da Pista Toda, Nunca Fui Santa, Chão de Estrelas, Campo em Branco, Agrada Gregos e Troianos. Aí tem mais uma lista. Palavras que não te dizem nada. Foi melhor assim, não era para ser. Vamos falando, a gente se fala. Pode deixar, deixa comigo. Não é você, sou eu. Vai ficar tudo bem. Enfim, essas são algumas das listas dela. Ela tem algumas listas que são maravilhosas. E quando você percebeu que você podia escrever poesia? Com quantos anos? Eu escrevia letras de músicas, e, sei lá, cartinhas e coisas assim que todas flertam com um melodrama e com uma possibilidade de poesia, assim. Mas acho que eu comecei com contos, eu era leitora de Clarice Lispector, que escrevia de uma forma muito poética, muito arrebatadora, mas não era poesia. Então eu comecei naquela linguagem, aí eu fui radicalizando o formato para versos mesmo, assim. Então, sei lá, desde que eu tenho 16, 17, assim, enfim, aí depois fui realmente começando a levar isso a sério depois. O primeiro livro de poesia que eu publico foi o Microscópio de 2017, que, enfim, que são poemas breves, né, sacadas, enfim, pensamentos soltos, assim, que eu resolvi compilar e chamar aquilo de poesia. Né? Poesia é o que a gente decide chamar de poesia, né? Contanto que a gente argumente e tal. É mais fácil dizer o que não é, o que é poesia, o que não é poesia. Eu acho super difícil, mas... E agora, o livro mais recente, que é o Todo o Resto é Muito Cedo, ele é um livro que, enfim, ele tem várias coisas, mas ele tem um lance de guerra, de problemas do mundo, e eu fico pensando, né? Esse é um livro que saiu mais recente, ou seja, pós
tantas catástrofes que vivemos. Sim. Como a poesia consegue entrar, né, e se também esse é o papel dela no caos do mundo, né? Eu acho que é um livro que foi atravessado pela pandemia, pelas guerras, né, Ucrânia, Gaza, né, tudo isso está no livro. A minha avó é ucraniana, refugiada de guerra, então a história da guerra na minha família me atravessa, assim. Esses dias até minha avó me ligou dizendo que achou a certidão de nascimento dela na Ucrânia, estava super emocionada. Então acho que todas essas questões humanitárias e do mundo me interessam, né? E outro dia eu li um poema, né, que, né, às vezes você está numa circunstância de guerra e você tem, né, e alguém te cobra escrever sobre isso e tal, e aí tinha um poema que dizia mais ou menos assim: por favor, parem, sei lá, parem de jogar bombas aqui, porque eu quero falar das flores, né? Vocês estão me atrapalhando, eu quero falar das flores logo. Então, tudo é um pouco político, mas tudo também retrata o pequeno cotidiano daquele poeta que está escrevendo, né? Vou até ler um trecho, ó, falando disso tudo, mas um trechinho de um dos poemas. Estou muito cansada para o perigo, muito jovem para a morte. E você, talvez, preferisse que eu falasse de outra coisa, linhas mais alegres. Você preferiria que eu falasse sobre o amor, talvez. Acho que... É isso, né? E o que você acha, assim, é preciso... Eu fico pensando que é preciso muita coragem para escrever poesia no mundo que a gente vive. Precisa? Para publicar também, né? Mas eu acho que a poesia me ajuda a pensar, assim. Às vezes eu tenho interesse num tema, num assunto, eu olho para alguma coisa de uma certa maneira e aí a escrita de poesia me ajuda a tentar compreender aquilo. Enquanto eu vou escrevendo, eu vou prestando atenção naquilo e o poema vai me levando para uma, né, para um questionamento, raramente para uma solução, mas para um questionamento, uma forma de pensar sobre isso, né? Me ajuda a ir destrinchando os talvezes, quase, sis do mundo, assim, as possibilidades, mesmo a forma de investigação, eu acho. Acho que você vai escrevendo para descobrir, você descobre o que você está falando, né, no desenrolar da escrita, assim. É meio estranho, mas é um transe, você começa a escrever e aí a coisa vai e te leva para um lugar. Olá, já falei isso algumas vezes, tá vendo? Sempre rola, todo escritor tem isso, tipo uma coisa, um personagem que se impõe ou a escrita que vai e te leva. Tem uma coisa que vocês falam que eu finjo que eu entendo, mas confesso que eu médio entendo, que é uma coisa, não sei, intuitiva, uma coisa que não é mística, mas é uma coisa que sente, uma coisa... Tem poema que você tenta escrever racionalmente e não sai? Tem vários poemas abandonados, que todo escritor é meio apegado, a gente nunca joga tudo no lixo, está sempre ali numa lixeira que você consegue acessar. Você fala, putz, talvez aquele verso funcione de outra forma, né? O escritor é um montador também, pega um bloco daqui e dali, troca um verso de lugar e vai testando formatos diferentes, assim. E às vezes você pega uma frase de um livro, um verso, e você coloca, e a partir daquele verso você usou, roubou de alguém, vem um verso seu, e às vezes você incorpora o verso do outro, e você vai fazendo uma assemblagem, assim, e vai construindo uma escrita. Vou ler mais um aqui dessas construções, mas que esse aqui que eu amo, que é o inventário. 279 momentos de admiração, 1.055 dias acordando juntos, 33 ataques de ciúme, 936 te amo, 1.718 briguinhas, 53 brigas, 12 brigas feias, nenhum pneu furado, 7 nudes, 37 gozos sincronizados, 18 descuidos, 3 brochadas, uma fugidinha no Yom Kippur, 7 puns sonoros, 398 pedidos para baixar a tampa do vaso, 23 viagens de avião, uma com vômito, 2 com Rivotril, um atum esquecido no forno, o aniversário do avô esquecido porque beberam demais, um aniversário de namoro esquecido, 4 orgasmos fingidos, 10 trepadas sem vontade, 2 traições, 19 perguntas não feitas, 3 vontades de ir embora, 7 malas, algumas sacolas, 12 caixas de papelão, uma caçamba quase cheia, órfãs, declarações de amor. Eu acho legal isso que você faz, porque tem um lance do título, né, do inventário, que é isso que a gente faz quando as pessoas morrem, né? E o inventário ser usado numa relação é uma coisa tão... É isso, é uma coisa que parece tão simples, mas quando você lê, você fala, meu, que gênia ela fazer uma coisa dessas, né? O ápice, o declínio, o fim de uma relação, né? E o próprio termo inventário, se você for lá no juridiquês, é referente aos bens do morto, né? Quando alguém morre, você faz o inventário das pendências, dos bens, que também é em formato de lista, né? Esse é um poema lista, a gente está falando das listas, é um poema lista também.
né, que, enfim, vai destrinchando aí uma relação e suas questões. E tem aqui um outro que eu também, que é simples, eu acho que diz muito também sobre você, mas que é anarquia, memória. E fico pensando o quanto você utiliza da sua memória para escrever poemas e o quanto você busca a vida para escrever poemas. Tem a memória inventada, a memória vivida, a memória remixada também, porque às vezes aconteceu uma coisa, a gente lembra de um jeito, passa um tempo, a gente lembra de outra maneira. Então, a gente sempre trabalha com a memória nossa, do outro, do país, e a gente também sempre vai bebendo da vida, da nossa, dos outros, do entorno, do noticiário. Então, eu acho que tem muito de memória, né? Acho que também né, memória, a gente pensa também a poesia, a infância, né? Uma sensação uma memória de como é estar no mundo, né? De descobrir as coisas do mundo. Então, você vai cavucar essa sensação das primeiras coisas, das coisas primeiras. E você bebe muito nisso também, eu acho. Na própria infância, na infância dos filhos, né? Enfim, uma infância que a gente não teve, poderia ter tido, e vamos por aí. Eu acho mara isso da memória inventada, porque tem muita memória inventada na nossa vida, né? Imagina. Acho que a maioria é memória inventada. Você olha uma fotografia e você, né, pode inventar qualquer coisa sobre aquela fotografia, né? O que aconteceu para você chegar naquele momento, e não deixa de ser mentira, enfim. Acredito muito na ficção como verdade, né? Por mais que não tenha acontecido na vida real, é verdade também. Então, acho que é isso. Para encerrar, o que você acha que tem de mais poético no mundo? De mais poético no mundo? Acho que é a vida. Acho que é, né, a flor brotando do asfalto, para citar Drummond. Acho que é minha filha aprendendo a andar. Acho que é o pôr do sol, a lua, essas coisas todas. Enfim, as pessoas se emocionando, né? Um filme brasileiro, né, tá no Oscar, sei lá. Acho que são as coisas que acontecem, como elas acontecem, assim. E isso é muito louco da poesia, né? Porque você falando isso, você condensa muita vida em poucas palavras, em formato diverso, sabe? Eu fico, uau, como alguém faz isso? A poesia é uma crônica, não deixa de ser uma crônica mais condensada, né? A poesia é um slogan publicitário poético também, né? A poesia pode ser narrativa também, né? Uma coisa que você poderia escrever num conto, você pode transformar isso num poema narrativo, contando uma história. Então, a poesia tem muitas possibilidades e formatos, assim. Sim. Acho que é um gênero muito rico. E os próprios poemas visuais, do Augusto de Campos, da Spinhatari também, de você, né, botar uma coisa com palavras, amor, temor ali, aquele triângulo do Augusto. Então tem muito o que fazer com a poesia, assim, é uma fonte inesgotável. Que bom que você vai fazer muita poesia, então. Obrigada, amor. Obrigada a você. É isso, gente. Esse foi o Clube do Livro Alcaçuz com Luísa Musnick.